E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô bem também. Algumas pessoas já me pediram pra contar alguns relatos sobre a minha DR, então hoje eu vou fazer um videozinho contando partes mais marcantes, assim, que já aconteceu na minha DR, que me marcou até hoje, desde o primeiro dia que eu fui até o último dia agora. Então eu vou contar, assim, enquanto eu faço minha maquiagem, porque eu não tenho nada pra fazer e teve uma menina que pediu pra me mostrar como é que tá sendo minha maquiagem agora, sendo que ela tá muito mais simples do que eu fazia antes, mas enfim. Só vamos lá pro vídeo. Bom, eu vou começar aplicando corretivo e o nome de tudo que eu usar aqui vai estar na descrição se eu lembrar, mas se Deus quiser eu vou lembrar. Então, a primeira história, assim, que aconteceu que me marcou muito, e eu vou estar olhando pra cá porque tem um espelho aqui, foi quando a primeira vez que eu fui pra minha DR, e foi quando eu e o Draco, a gente se sentou. Eu vou tentar deixar a foto aqui direitinho de onde que foi isso aconteceu. Mas a gente tava ali naquela saída onde que vai pra casa do Hagrid. E eu tava sem sono esse dia. Então, porque às vezes eu tenho insônia, então eu fico acordada. Em Hogwarts não ia ser diferente. Eu tenho aqui, eu tenho lá também. E eu fiquei acordada. Aí eu peguei e falei assim, mano, por que eu não vou andar por Hogwarts, né? Sendo que é proibido, né? Depois do horário de recolher. Então eu só fui, não liguei muito pra nada, porque eu queria ver um pouquinho as estrelas e como que era Hogwarts, tipo, com eu andando sozinha, sabe? E depois de um bom tempo que eu tava lá sozinha e pensando um pouco na minha vida, no que tava acontecendo ali, porque foi uma das últimas noites, se não me engano, que eu tava lá. Já tava dando meio que assim, a hora de voltar pra cá que eu tava sentindo já. Então eu fui olhar as estrelas, tipo, aproveitar um momento eu sozinha ali. E depois de um bom tempo, eu vi alguém vindo na minha direção. Eu vi não, eu ouvi alguém vindo na minha direção. E eu pensei até que fosse os monitores, porque alguns dos professores ficam andando pro Hogwarts pra ver se tem algum aluno fora da cama e etc. E eu pensei que fosse um dos monitores, só que, enfim, não era. E era só o Draco. E a gente pegou, sentou, ficou conversando e tal. E eu contei pra ele sobre a minha ligação da Lua, com a Lua que eu tenho, né? Que, enfim, é um pouco longa essa história, mas eu sinto que eu tenho muita ligação com a Lua. E não é à toa que ela é a minha deusa mãe. Então, eu fui e contei isso pra ele, tudo certinho. E eu contei pra ele também a história da Lua. Porque se vocês pesquisarem, a Lua também tem a sua história. E tem. Bom, cada um chama a Lua de um jeito. E vocês podem pesquisar um pouco disso, mas só que eu geralmente chamo a Lua de Selene, porque eu já tô acostumada a chamar ela assim. Só que, se eu não me engano, tem muita gente que conhece ela como Artemis, se não me engano. Então eu contei isso pra ele e isso me marcou muito. Bom, outro momento marcante que teve, eu já não vou lembrar mais, tipo, qual foi a vez que eu fui pra MDR, que isso tudo aconteceu, porque eu sou fraca de memória, então eu sempre esqueço. Mas foi um momento que eu tava bem triste quando. E eu e Draco a gente já tinha terminado tudo que a gente tinha e tal. Então foi um momento bem triste que eu fiquei assim, eu fiquei bem sentida. E os gêmeos não estavam mais aguentando a minha fase deprê de ter terminado com o Draco. E eles ficaram me enchendo o saco pra fazer alguma coisa, perguntando se eles podiam fazer alguma coisa pra me deixar feliz e tal. Aí, na época que isso aconteceu, tava rolando aquela, aquela trend do TikTok da Nick. Aquela fica, vai ser ok. Então,
Eu pedi pra eles fazer. E eles fizeram. E foi a coisa mais engraçada da minha vida. Eu acho que foi também um dos momentos que mais me marcou. E foi um momento muito engraçado, porque só tava eu, a Hermione e tava os gêmeos. E eu tava toda capenga já da minha vida. E eu já tinha cansado de chorar e eu não saía de dentro do quarto e tal. E quando eu saí, eles fizeram isso. E foi a coisa mais fofa do mundo eles fazendo. E durante as passadas assim, de corredor que a gente pegava, a gente se via, eles olhavam assim pra minha cara e ficavam. Era a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu achava isso perfeito. Eu ainda acho, porque tem vezes que eles fazem isso. Só que, tipo, é uma coisa que já passou, já tem bastante tempo já que isso aconteceu. E isso só me mostra que eles sempre estarão ali e independente do que for, eles vão me fazer rir da maneira e do jeitinho deles e eles são perfeitos também. Ai, eu amo muitas amizades, muito mesmo, de coração. E também outro foi a tia Molly. Ai, jogando verde pra me ficar com o filho dela. Mano, a tia Molly fazia muita propaganda do filho, falando que ele era perfeito, que ele sabia valorizar as pessoas que estavam ali do lado dele, que ele era uma boa pessoa, que ela tinha criado ele bem, e que aí a gente ia ser um belo casal. E eu fiquei tipo, mulher, tia quieta, calma. A gente só tá na amizade. E ela ficou muito decepcionada quando eu falei que a gente só tava na amizade. Porque foi as meninas que tinham contado pra ela que a gente tinha ficado. Eu nunca vou esquecer disso, Hermione e Gina, fofoqueiras da porra. Ai, ai. Mas enfim. Propaganda foi feita do filho e não foi bem aceita. Mentira, foi bem aceita sim, só que eu tinha meus motivos pra não ficar com ele. É isso, paz e amor. O último momento foi, assim, a minha conversa com o Snape. Quando ele falou que o meu pai da minha DR tinha descobrido que a minha mãe tava grávida de mim. E ele descobriu que ia ser meu padrinho. Ele falando que não queria e que ele ia ser um péssimo padrinho, que ele não ia saber cuidar de mim direito e que provavelmente se me pegasse no colo ia me deixar cair. Eu acho que não deixou cair porque... Não, na verdade eu acho que deixou cair sim, porque na minha ideia eu sou meio sequelada da cabeça. Mas enfim. Mas eu falei com ele que não tinha pessoa melhor pra ele ser meu padrinho. E ele ficou todo... Ai, ficou todo felizinho, tadinho. Mas ele odeia que eu chamo ele de padrinho. Ele odeia. Mas eu chamo ele mesmo assim. Esse foi o vídeo de hoje. Tô aqui, minha maquiagemzinha. Super de boas. É isso que eu faço durante o dia. E principalmente quando eu vou sair. É uma maquiagem fácil, rápido. Porque não tem segredo. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem, eu trago mais momentos assim da minha DR aqui pra vocês. Ou então eu posso até contar em histórias mesmo. Mas enfim, é isso o vídeo de hoje. Beijinho. Me sigam em todas as redes sociais. Curtam, se inscrevam. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Amo todos vocês.